Vivemos em um mundo onde a capacidade muitas vezes é deixada de lado e a quantidade toma o controle. Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos brasileiros, disse certa vez: "Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade." E olhando ao nosso redor, não parece profecia, parece constatação. Hoje vamos entender o que essa frase realmente significa e por que ela é mais atual do que nunca. Vivemos em um tempo em que a inteligência não é necessariamente o fator determinante para influenciar e moldar a sociedade. Essa frase, apesar de curta, carrega um peso gigantesco. Ela é um alerta, é um retrato de um fenômeno que na verdade não é novo, mas que se torna cada vez mais evidente e perigoso. Quando Nelson fala em idiotas, não está se referindo apenas à ausência de inteligência no sentido acadêmico. Ele se refere ao pensamento raso, à incapacidade, ou pior, à falta de vontade de pensar de forma crítica. É sobre aquelas pessoas que preferem seguir a manada sem questionar, que repetem opiniões como se fossem verdades absolutas, que vivem confortavelmente dentro de um mundo superficial, onde tudo é simplificado ao ponto de perder a essência. Essas pessoas não são necessariamente burras no sentido técnico da palavra. Muitas vezes são até espertas para algumas coisas, mas falta-lhes profundidade, consciência e, principalmente, responsabilidade intelectual. O problema é que essas pessoas são muitas. Elas formam uma massa imensa, e é justamente aí que entra o perigo. A quantidade, quando não é guiada pela qualidade, tem força para abafar vozes mais lúcidas. Pense no que acontece nas redes sociais. Um conteúdo falso, mas apelativo, pode ser compartilhado milhões de vezes em poucas horas, enquanto uma explicação detalhada, feita por um especialista, talvez alcance apenas alguns milhares de pessoas. Isso acontece porque o que é fácil de entender, o que confirma preconceitos ou reforça emoções, é muito mais atraente para a maioria. A mentira bem contada se espalha mais rápido que a verdade complexa. E assim, a quantidade de pessoas que acreditam e repetem uma ideia errada cresce até se tornar maioria. E quando uma maioria acredita em algo, isso passa a moldar a realidade, mesmo que esteja errado. É o que chamamos de tirania da maioria, quando o peso do número se sobrepõe ao peso da razão. Na história não faltam exemplos de movimentos que cresceram não porque eram justos ou inteligentes, mas porque conseguiram atrair multidões dispostas a seguir sem questionar. Líderes oportunistas, percebendo essa dinâmica, aprenderam a falar a língua dessa maioria. Eles sabem que não precisam convencer intelectuais ou especialistas, basta convencer a massa. E convencer a massa não exige profundidade, exige repetição, emoção e simplicidade. E assim, vemos o mundo sendo, aos poucos, moldado mais pelo grito coletivo do que pelo pensamento crítico individual. Esse cenário é perigoso, porque as decisões tomadas pela maioria afetam todos, inclusive aqueles que pensam diferente. Quando o ruído domina, a sabedoria se cala. E quando a sabedoria se cala, o mundo fica à mercê da mediocridade. Mas será que estamos condenados a viver assim? A resposta é não. Embora a quantidade tenha força, a qualidade tem poder transformador quando se mantém firme. Mudar essa realidade exige esforço individual e coletivo. Individualmente, significa buscar conhecimento real, ler mais, ouvir mais, questionar mais. Significa resistir à tentação de compartilhar algo apenas porque parece engraçado, chocante ou porque confirma o que já acreditamos. Significa ter disciplina para checar os fatos e coragem para mudar de opinião quando confrontado com a verdade. Coletivamente, significa criar e proteger espaços onde o debate saudável possa acontecer, onde ideias diferentes possam ser apresentadas sem medo de cancelamento ou perseguição. Significa valorizar especialistas e ouvir quem tem experiência real sobre determinado assunto, mesmo que não gostemos do que eles dizem.
Significa também entender que não se trata de ser contra a maioria por princípio, mas de garantir que a maioria seja guiada pela razão e não pela emoção cega. É claro que tudo isso exige paciência. A transformação não acontece de um dia para o outro. É como remar contra a correnteza, exige força constante e consciência de que, se parar, será arrastado de volta. Mas é justamente por isso que a minoria pensante não pode se calar. Uma única voz lúcida pode inspirar outras, e assim, pouco a pouco, a balança começa a mudar. Nelson Rodrigues nos alertou sobre o risco de deixar que a quantidade suplante a capacidade. Se olharmos ao nosso redor, veremos sinais claros de que isso já acontece, mas também veremos que há pessoas que resistem, que continuam a questionar, que não se deixam levar pelo senso comum. O mundo não muda sozinho. Ele muda quando indivíduos decidem que não vão se acomodar. E no fim das contas, talvez a melhor forma de impedir que os idiotas tomem conta do mundo seja garantir que, mesmo em menor número, aqueles que pensam mantenham-se firmes, atentos e dispostos a lutar pela verdade. Porque a história mostra que, embora a quantidade possa vencer batalhas, é a qualidade que vence guerras. Se essa reflexão tocou você, se acredita que essas ideias precisam alcançar mais pessoas, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo.